时间很快的过去了。我想在半年以前，我在这里所发生的一件事情，在这里特别聚会的时候，就是说，在6个月之前，因为我们到当下特别聚会之前，那么这Campinas有 O tempo passa muito rápido. 6 meses atrás, antes da conferência de setembro, nós também tivemos a conferência aqui na Estância. 那么这半年里面发生了许多的事情。E nesses 6 meses, muitas coisas aconteceram. 我想Beto他们都知道。O Beto está bem por dentro, ele acompanhou muito de perto. Especialmente as vésperas da conferência de setembro. De repente, comecei a sentir uma dor muito forte no meu abdômen. Daí estava aqui, daí fui consultar os médicos. Daí descobri que a minha artéria mesentérica estava entupida. 那么Salomão他也在巴西利亚也发生同样的这个血管газ로. E Salomão, lá em Brasília, depois da conferência teve um infarto. A artéria coronária dele estava entupida. E ele fez 2 cateterismos, 2 angioplastias. Graças ao Senhor já passou tudo. 那么当我这里发生肚子痛的时候 E quando eu senti essa dor no abdômen, 那么医生们决定我这个肚子痛不是肚子痛血 Na verdade, os médicos descobriram a razão dessa dor. A razão foi que a minha artéria mesentérica estava entupida. 那么就马上到医院，后来经过到医院去。 Daí eu fui hospitalizado e foi feita a cirurgia. 那么我想这里肚子痛嘛，一定开刀给了把肚子把它开掉。 E daí, puxa, muita dor no abdômen, então eu teria que fazer uma cirurgia, né? Teria que abrir, né, o abdômen. Mas esse médico é um médico jovem, muito com técnicas moderníssimas. E então, com a nova tecnologia da medicina, então não é como eu pensava, que tinha que abrir o meu abdômen para fazer a operação na artéria. Foi aqui no meu antebraço, foi feito cateterismo, foi inserido o catéter aqui no meu antebraço. E daí o catéter percorreu todo esse trajeto, chegou até o abdômen. E estava muito séria a situação, estava quase que 100% entupida. O médico achava que a desobstrução poderia realizar-se em 2 horas de procedimento. Mas o catéter não passava. Daí tiveram que trocar o catéter por um catéter mais fino. E a cirurgia durou 3 horas e pouco. 所以我醒过来的时候，还没到加护病房去，就在那开刀的地方。 Então, quando eu acordei, despertei, então eu vi que foi o procedimento feito por aqui. Louvado seja o Senhor. Deus teve misericórdia de mim. E realmente a situação estava muito séria. Minha artéria estava seriamente obstruída. Daí foi feito cateterismo, angioplastia. Mas daí teve que ser usado um catéter mais fino.
E daí conseguiu passar. 所以我在病房是开刀房里面，本来以为2个钟头， Por isso, 一直到4个钟头。 na sala de cirurgia, o procedimento que estava previsto para só 2 horas, levou mais de 3 horas, quase 4 horas na verdade. 把这管子终于通过 E 了。 finalmente a artéria foi desobstruída. 感谢赞美主， Louvado seja o 这是 Senhor. 耶稣的特别怜悯。 Isso realmente mostra a misericórdia do Senhor. 很快从这里，不要开头时就在这里过去了。 E não teve que abrir meu abdômen, não. Foi inserido um catéter aqui no meu antebraço, aqui na artéria. 那么那个时候刚刚好，我得到广州去开特别聚会。 E eu ia para Guangzhou, na China, né, para dar uma conferência. 那么阿米跟我一起去，这是跟我一起去 E 的。 daí o Amir foi comigo lá para a China continental. 那么在台湾有吴有成弟兄，我想很多人都认识的。 E também em Taiwan tem um irmão cooperador, eu creio que muitos conhecem, chamado Paul Wu. 就是说，整个的工作来说是3个方面的。 Na verdade, eu vejo da seguinte maneira. Em toda a Terra existem 3 regiões principais da obra. 一方面，我们都知道灵恩是全的，他们做的工作。 Um dos setores, nós sabemos, é o setor que está debaixo da coordenação do Living Stream. 那么另外一方面是我们这里做， E a segunda parte 接着博咖啡工作全部一直到每周了都做到。 é a parte que nós estamos fazendo através dos bucafés e que está também em toda a Terra, inclusive todas as Américas. 但是我们灵恩就对我们还是不和睦，还是一些想法是攻击我，甚至把从教会里面把我名字指掉了。 E da parte do Living Stream existe uma certo antagonismo, então não existe uma harmonia e eles estão tentando de todas as maneiras nos excluir e impedir a nossa obra. 那个时候我们不去理他，我照着主给我的负担，我们一直做下去。 Eu não me importei muito com isso. Eu segui adiante com o encargo que o Senhor nos deu. 这负担什么？ Que encargo é esse? 博咖啡 É o encargo do Bucafé. 从前我们说一个地方一个教会。 Antes, nossa ênfase era uma localidade, uma igreja. 那么我们知道，当我们做教会的时候， Nós sabemos, 工会里面的人 quando a gente enfatizava a doutrina da igreja, nós não éramos aceitos pelos irmãos das denominações. 那么照着希伯来书第2章说，第2章第5节到第8节说， E de acordo com Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8, 他说将来的世界没有再叫天使们管理，是叫我们人去管理。 ali diz que o mundo que há de vir não foi entregue a anjos para governar, e sim será entregue ao governo dos homens. 所以到诗篇第8篇来说了， Então, 人算了什么 em？ Salmo 8, que é citado em Hebreus 2, fala que é o homem para que dele te 人算 lembres, 什么？恰像这样的责 e 任 o filho do homem para que o visites. 又在他们身上做，把荣耀珍贵的冠冕， De glória e de honra o coroaste. 就是说在我们的人身上， Ou seja, em nós, 当我们罪被信主耶稣以后， sim, nós 罪得解 cremos 决的 no 时候， Senhor e o Senhor resolveu o problema dos nossos 就是 pecados. 说，还接着这圣灵在我们身上工作， E então o Espírito Santo começou a trabalhar em nós. 珍贵和荣耀都是将来我们来做王的地位来说的。 Então o Senhor nos coroará de glória e de honra. Isso diz respeito à realeza, à questão de reinar. 在这里说要把珍贵荣耀坐在我们身上， E aqui diz que nós seremos coroados de glória e de honra. 我们根本不知道这么珍贵荣耀坐在我们身上呢 Mas。como vamos ser coroados de glória e de honra? 不，我们已经知道了，下个时代叫我们去管理的话，有2方面的事情，我们一定完成的。 Bom, nós sabemos que para sermos qualificados para governar no mundo que há de vir, tem 2 coisas que precisam ser realizadas. 下个世界就说到
天国说的。 O mundo que há de vir diz respeito ao reino dos céus. 所以我们在国度里面，我们的工作需要两方面。 Então, para nos prepararmos para o reino, precisamos cuidar de dois aspectos. 一方面 Primeiro, 是神的生命在我们身上长大。 a vida de Deus precisa crescer em nós. 那么神的生命怎么在我们里面长大 Agora, 呢？ como a vida de Deus poderá crescer em nós? 那么就说我们不是魂生命被弃绝了，那么神生命才可以长起来了。 É negando a vida da alma. Quando negamos a vida da alma, se abre o espaço para a vida de Deus crescer em nós. 神给我们这样的启示的时候， O Senhor nos deu essa revelação. 那么我们很有负担，所以我们在做国度的福音。 Então nós pegamos bastante encargo Ah. e começamos a fazer essa obra de pregação do evangelho em muitas partes do mundo. 好像罗马书开头的说的一样的， Como fala na primeira parte do livro de Romanos, 神的福音说什么？两方面的。 o evangelho de Deus ali é tratado sob dois ângulos. 第一方面， Primeiro, 神的方面，神的福音里面说到什么？说到 o 主耶 evangelho de 稣 Deus 是个罪人， diz respeito a Jesus como filho do Sim. homem, 他大卫的后裔。 que veio como descendente de Davi para resolver o problema do homem pecador. 我们知道，所有的罪恶的事情，人间里面所发生的所有的罪恶的事情，在大卫身上都找得到的。 Nós sabemos que Davi é o representante de pecador. Nele se encontram todos os tipos de pecado. 所以大卫他是，就是说，怎么主耶稣大卫的后裔？ E o Senhor Jesus, em Romanos, é apresentado primeiramente como aquele que veio da descendência de Davi. 不过我们属于 Mas preste 主耶稣 atenção, 不是大卫的后裔， o Senhor Jesus, na verdade, 主耶稣乃圣灵级的 não é um descendente Maria físico é de Davi. Jesus foi concebido do Espírito Santo em Maria. 那么玛利亚的她的上面 Maria, 就注重 sim, a ascendência dela tinha a ver com Davi. 大卫的后裔， Maria, sim, era uma descendente de Davi. 所以主耶稣不是大卫的后裔， Mas o Senhor Jesus, na 他 verdade, 从大 não 卫， era 他从玛 um 利亚身 descendente 上 de Davi. 得到一个身体 Ele, na verdade, recebeu um corpo físico da parte de Maria. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 所以玛利亚的问题就是说，他大卫的后裔，所以他的各种的罪都在他的身上。 Então Jesus herdou esse corpo físico de Maria, e nesse corpo físico, teoricamente, deveria estar todos os pecados. 所以这后来主耶稣就说，他被钉十字架是除去我们一切所有的 E 罪。 quando Jesus foi crucificado, ele levou à cruz todos os nossos pecados. 那么罗马书也说到，关于第二个阶段呢， E Romanos também apresenta o Senhor Jesus no Evangelho de 主耶 Deus 稣 no, 是神的 sob o 儿子。 segundo ângulo, que é Jesus como Filho de Deus. 弟兄们， Irmãos, 我们从玛利亚得到的，玛利亚主耶稣从玛利亚，圣灵从玛利亚上的这个身体， sim, Jesus Dizem- recebeu um corpo físico de Maria, 已经被钉在十字架 e 上 esse corpo físico de Jesus foi Ah. crucificado. 啊，在这里流了血了 E ele derramou o seu sangue. 啊。那么人呢是白黑的死掉 E 了， ele morreu fisicamente. 感谢主。这是就是说，主耶稣对在我们的身上，为了我们罪的缘故，所以必须从大卫的后裔玛利亚生出一个主耶稣的肉体，这个肉体被钉在十字架上。 Então, aqui nós vemos o Senhor Jesus como o filho do homem, como descendente de Davi, e ele precisou vir fisicamente, com corpo físico, para resolver o problema do nosso pecado, e ele resolveu esse problema quando foi crucificado. 所以我们一方面是要经过是大卫的后裔， Então, nós precisamos de Jesus como aquele que veio da descendência de Davi. 弟兄们现在知道了。 Irmãos, vocês agora, 我们主耶稣不是直接从大卫得 o 到 Senhor 的， Jesus não veio diretamente de Davi.
主耶稣从玛利亚身上 O Senhor Jesus sim recebeu um corpo físico de Maria. Ele foi concebido em Maria através do Espírito Santo. Maria sim era uma descendente de Davi. Então, o Senhor Jesus, na verdade, nunca pecou e nele não se encontrou pecado, mas ele foi feito pecado por nós. Ele recebeu um corpo físico de Maria. Então, através do corpo físico dele, ele resolveu o problema do nosso pecado. Então, não apenas derramou o seu sangue para nos purificar de todos os pecados. O mais importante é que ele morreu por nós na cruz. Quando ele morreu na cruz, sim, ele resolveu todos os problemas concernentes a Davi. Agora entra a segunda etapa. Nessa segunda etapa, ele é apresentado como Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Todos nós que estamos aqui. Sim. Sim, nós também temos um corpo físico, assim como o Senhor Jesus recebeu um corpo físico de Maria. Então o Senhor Jesus precisou morrer no seu corpo físico para resolver o problema do nosso pecado. Foi por nossa causa que ele teve de tomar um corpo físico. E esse corpo físico dele precisava passar pela morte. Uma coisa precisamos saber. Então a maioria das pessoas crê que o Senhor Jesus primeiro, ele morreu porque ele sangrou até a morte. Na verdade, isso não é muito exato. Sim, o Senhor Jesus sangrava na cabeça por causa das feridas da coroa de espinhos. Ele sangrava nas mãos por causa dos ferimentos dos cravos e dos pés também. Imagine quanto tempo levaria para uma pessoa morrer através desse gotejamento de sangue, gota por gota. Quanto tempo? Levaria muito tempo. Então, na verdade, temos o que João 19 nos revela. Aqui fala que o Senhor Jesus, quando foi crucificado, juntamente com ele foram crucificados 2 ladrões, 2 salteadores. E ele foi crucificado na tardezinha de sexta-feira. No meio-dia de sexta-feira. E no dia seguinte seria o sábado. E no sábado os judeus não poderiam fazer nada. Então, na verdade, se um crucificado pudesse descer da cruz, os soldados também não poderiam correr atrás dele. Porque, de acordo com a lei judaica, ninguém na terra podia fazer nada. Então, no dia de sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, os soldados queriam se assegurar que ninguém iria escapar da cruz. Então eles queriam evitar de todos os modos que os crucificados escapassem da cruz no dia seguinte, que é o sábado. Se alguém viesse de noite, subisse na cruz e libertasse, tentasse liberar as pessoas da cruz, e as pessoas fugissem, os soldados não poderiam fazer nada. Então, na verdade, o Senhor Jesus não morreu porque ele sangrou até a morte. O mais importante é observar o que João 19 registra. O Senhor Jesus, na verdade, entregou a sua vida. Era sexta-feira. Daí os soldados foram lá verificar os corpos.
他们从十字架下来，并没有办法走。 Jesus ou os ladrões pudessem escapar da cruz no sábado, os soldados não poderiam correr atrás deles. Porque era dia de sábado e ninguém podia fazer nada. Aí os soldados, os soldados para nós foram muito cruéis no que eles fizeram, mas na verdade os soldados era a maneira que eles tinham para resolver o problema deles. Se o ladrão, se o crucificado fugisse da cruz, eles não poderiam fazer nada. Então, eles tinham um jeito deles. Então, os soldados inventaram uma maneira. Então, juntamente com Jesus, foram crucificados 2 salteadores. Se no dia seguinte eles escapassem da cruz, os soldados só podiam ficar olhando, não podiam fazer nada. Daí eles inventaram um jeito, que era quebrar as pernas aos crucificados. Claro, com as pernas quebradas, ninguém poderia escapar da cruz. É realmente muita crueldade. Aí os soldados foram até os 2 ladrões, estavam vivos ainda e eles quebraram as pernas. Mas quando foram até Jesus, Jesus também estava na cruz, foi crucificado ao mesmo tempo. E também foram lá para quebrar as pernas dele. Mas a Bíblia fala, já havia sido profetizado que nenhum dos seus ossos lhe seria quebrado. Então, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, quando eles chegaram até Jesus para lhe quebrar as pernas, Jesus já tinha expirado. Isso é muito interessante. Jesus já tinha morrido. Se já tinha morrido, não era mais necessário quebrar-lhe as pernas. Porque isso foi para cumprir a profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ele era o Filho de Deus. E Deus determinou que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, os 2 soldados já tinham suas pernas quebradas. Daí quando os soldados se chegaram até Jesus para lhe quebrar as pernas, viram que ele já estava morto. Por isso se cumpriu a profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, o que o soldado fez? Quando o soldado viu que ele já estava morto, isso está em João 19. Esse registro é diferente dos registros de outros evangelhos. O evangelho de João foi escrito por último. Então, na verdade, os outros evangelhos faltava algo, e o Espírito Santo então inspirou a João para completar os evangelhos. Então eles foram lá para quebrar as pernas de Jesus. Quando foram ver, Jesus já tinha morrido. Bom, se já tinha morrido, não era mais necessário lhe quebrar as pernas. Então se cumpriu a profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, quando tentaram quebrar as pernas de Jesus, ele já tinha morrido. Bom, se já tinha morrido, não era mais necessário quebrar as suas pernas. Mas esses soldados ficaram bravos. Não vou poder quebrar sua perna. E ficou bravo. Jesus já estava morto. Então um dos soldados então pegou a lança e abriu o lado de Jesus. E espetou a lança onde? Do lado da costela aqui.
Isso também foi para cumprir a profecia do que aconteceu em Gênesis, de que a mulher saiu do lado de Adão, da sua costela. Em Gênesis nos fala, foi determinado que a mulher sairia do homem. Então Jesus já tinha morrido. Já não podia mais quebrar sua perna. Daí um dos soldados ficou muito zangado. Não vou poder quebrar sua perna, já morreu, Então pegou a lança e abriu o lado de Jesus. E abriu o lado de Jesus. Vocês sabem, aqui nós temos capilares, aqui não temos artéria. Mas aqui, exatamente, perfurou a artéria mesentérica. Daí esguichou sangue. Jato de sangue. Aí viram o sangue esguichando, saindo como um jato do lado de Jesus. Do lado de Adão foi gerado o quê? A Eva. Isso foi para prefigurar que do lado de Jesus saiu a igreja que somos nós. A mulher saiu de Adão. Então, quando saiu esse sangue do lado de Jesus, saiu sangue. Jesus já estava morto. Daí o soldado já não podia mais fazer nada. Então, a artéria aqui foi rompida e saiu sangue. Por isso, Jesus já tinha morrido, depois saiu sangue. Jesus não morreu porque ele derramou o sangue da coroa de espinhos. Só se fosse gotejar, aqui esperar que gotejasse tudo, talvez demorasse mais umas 2 semanas, não sei. Aqui, quando foi aberto o lado de Jesus, foi rompida a sua artéria, uma das artérias principais. Então, muitos viram que saiu sangue. E esse sangue que saiu do lado de Jesus é o que nos purifica de todos os pecados. Mas João estava ao pé da cruz. Por que ele podia estar ao pé da cruz? Nós sabemos que ele era um conhecido do sumo sacerdote, que ele permitiu entrar. Então, quando Jesus foi julgado ali no pátio ali da casa do sumo sacerdote, só João podia entrar, porque ele era o conhecido do sumo sacerdote. Então, ele também estava junto à cruz e viu o sangue sair do lado de Jesus. E esse sangue é o sangue que nos purifica de todos os pecados. Mas ele viu algo mais. É que junto com o sangue que saiu do lado de Jesus, saiu também água. Essa água, de acordo com o que os médicos falam, é a linfa, líquido linfático. O líquido linfático é transparente. Junto com o sangue saiu a linfa.
Então isso tem um significado profundo. Não apenas fomos purificados nossos pecados, mas essa água, essa linfa, essa água que saiu representa a vida divina que foi dispensada a nós. Queridos irmãos, então o Senhor Jesus hoje nos ordena fazer uma coisa. Parece que nós no passado não tínhamos lido esses versículos, mas esses versículos estão claramente registrados na Bíblia. Nós recebemos muita ajuda espiritual da literatura dos irmãos unidos, recebemos muita ajuda dos irmãos Watchman Nee, do irmão Lee. E nós já lemos a Bíblia tantas vezes, mas nunca prestamos atenção a esses versículos. Então, quando Jesus foi crucificado, do seu lado saiu sangue, mas não apenas sangue, saiu também água. O sangue visa a nos purificar os pecados. E a água visa a dispensar a vida divina. Para dar vida a nós. Para quê? Essa vida, de acordo com as epístolas de Pedro, na verdade, de acordo com Salmo 8, isso tem algo a ver com a glória e a honra. Como vamos ser coroados de glória e honra? Deus dispensando a sua vida continuamente a nós. Um dia, vida, 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 cada vez mais vida, e um dia receberemos a glória, glória e honra e honra. Daí, isso vai nos diferenciar dos outros. Então, uma pessoa assim Deus usará. E Deus lhe corará de glória e de honra. Por isso, o mundo que há de vir não será sujeito ao governo dos anjos, e sim ao governo dos homens. Irmãos, agora, entre nós, os que estão reunidos, entre nós, os que ouvem essas mensagens, ou os que leem essas mensagens, quantos são? 50 mil? 100 mil no máximo. Certo? Mas Deus precisa de muito mais pessoas para governar no mundo que há de vir. O mundo que há de vir não será governado pelos anjos. O mundo de outrora foi governado por Lúcifer. Foi governado por Lúcifer. O mundo atual, de agora, o mundo antigo, o mundo de outrora, foi governado por Lúcifer. Deus daí o lançou por terra. E hoje ele se tornou Satanás. Então, os reinos deste mundo são governados por quem? Por Satanás. O Senhor Jesus falou, o Filho do Homem irá porque é chegado o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Sim, nós governaremos o mundo que há de vir. Mas há uma condição. Não apenas precisamos ter a vida de Deus. É necessário que nós cresçamos em vida, 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 para que um dia possamos ser coroados de glória e de honra. Então, quantas pessoas Deus precisará? 50 mil? 100 mil? E mais aqueles que leem os nossos livros, vamos somar mais 100 mil, 200 mil.
这都是我们的对象，把生命供给他。 Então todas essas pessoas são o alvo para nós levarmos essa palavra 跟我 a 们一样 eles, 的，关于将来的 para que 事 dia possam também governar o mundo que há de vir conosco. 够不够？ São suficientes ou não? 差得很远。 Não, ainda falta muito. 将来现在的世界 O mundo atual, 啊，我们知道 nós 有多 sabemos 少国家？ quantos países? 200多个国家。 200 e poucos países. 那有一天， Mas um dia, 嘛，节斗争的时候， quando houver a batalha de Armagedon, 所以这边做官的、做王的、做的， todos 凭据他们 os 所有 grandes, os reis, 所 os 有的两万 governadores, 马兵、所有的军队 os，comandantes, 统统都集中到一个地方， todos aqueles 200 milhões É. de cavaleiros, 就嘛这些斗争。 todos serão Então, mortos e aniquilados lá em É. Armagedon. 圣经说，好像穿葡 E 萄 a 一样 Bíblia fala, ali é como se fosse o lagar, 啊，所以 o 他的 lagar 葡 da 萄 ira de Deus, onde as É. uvas serão pisadas. 啊，那么这是所以葡萄汁等于是说血 E 色的 o，suco de Então, uva, tá, que representa o sangue, correrá como um rio 一直到 na 马加 altura 那么高 dos，freios dos cavalos. 不都多少里？ Por quilômetros e quilômetros correrá esse rio 将 de 来这 sangue. 边人统统死掉了， Todas essas pessoas morrerão naquele dia. 那么这边人都死掉了， E essas pessoas morrerão. 那谁的管家 E vai ficar um vazio. Quem vai governar o mundo que há de vir? 谁权的？ Por isso, amados irmãos. 所以神给我们一个负担 Então Deus nos deu um encargo. 啊，是的，你们这边人要管理将来的事， Sim, vocês querem governar o mundo que há de vir. 但是不够， Mas vocês não são em número suficiente. 对不对？ Certo? 现在世界200多个国家，如果 Hoje, no mundo, há 200 e poucos países. Se todos morrerem, os comandantes, os governadores e reis, 一个国家需要多少人管理？ quantas pessoas são necessárias para governar um país? 没办法数计算， Não dá para calcular. 所以感谢主，我们 Então, 主在我们身上托付 Deus nos deu essa comissão 啊，要管理将来的 de governarmos o mundo que há de vir. 啊。那么我们人数不够 Mas nós não somos em número suficiente. O que devemos fazer? 啊。然后，如果我们叫工会里面的人或者其他弟兄到我们教会里面来， Agora vamos chamar todos os irmãos dos diferentes grupos cristãos para vir reunir conosco? Eles vão dizer, não, não, não. Eles vêm? Não vêm, não vêm. 就是我们到他们中间，我们很勉 Mesmo 强的， nós 除非他们 irmos, 请我们去 irmos ao meio deles, também não é tão fácil. Só se eles nos convidarem. 啊。那么这边人，将来世界的人都这王的人、智力的人、智力将来教会的人都是没有了， Então, 将来世界的人没有了。 então todos os governantes, os governantes do mundo que há de vir, estarão mortos. 好的，我们这边20-30的人，我就甚至我就看我们书的人有50万人， E vai depender de nós. Hum. Os 100 mil, quando muito 200 mil, ou talvez aqueles que leem o nosso livro 500 mil, são suficientes para governar toda a terra. 感谢主。所以主在我们身上启示， Então, hoje, graças ao 主 Senhor, 也给我们托付， Ele revelou para nós isso e também Sim. nos passou uma comissão. 我们就这边人，在工会里面的人， Sim, hoje 到 há 我们 muitos 中间 irmãos 来 que 做 estão 生 nos 命 grupos 的释 cristãos. 放，不可能的。 Vai ser virtualmente impossível pedir que todos eles venham para reunir-se conosco no nosso meio para ler os nossos livros aqui conosco. 那怎么办？ Impossível. Então, o que devemos fazer? 主就给我们拨咖啡， Daí o Senhor nos mostrou o Bucafé. 哈利路亚。 Aleluia. 所以现在拨咖啡， Através do Bucafé, 盼望我们能够所有的只要重生的人，不管他是牧师也好， esperamos poder 我们都一定欢迎。 cuidar de todos aqueles que são filhos de Deus, sejam pastores ou os irmãos em geral. 我们为什么这样呢？我们愿意将我们的拨咖啡里面的生命树、生命的树，这个供给他。 O que fazemos no Bucafé? Colocamos à disposição de todos os filhos de Deus os nossos livros espirituais. 为了什么？ Para quê? 为了管理家里的事情。 Para preparar as pessoas para governar o mundo que há de vir. 啊，我们把生命供应给他。 Nós queremos supri-los de vida 啊，是这么是关。 para que eles possam estar prontos para governar. 所以感谢主，主为什么叫我们是拨咖啡？ Por isso que o Senhor nos deu esse encargo do Bucafé. 开头的时候都反对的。 No começo havia muita oposição no nosso meio, todo mundo era contra. 拨咖啡， Que negócio é esse, Bucafé? 拨咖啡，
Book? A fé? Essa fé é a fé objetiva de que Paulo tratou. Todo mundo sabe o que é book. Book é livro. A é uma preposição denotando um destino, uma meta. Em inglês não dá para entender. Book café. Mas no Brasil, book café tem muito significado. É book a fé. O que é a fé? É o que Paulo falou. É a economia neotestamentária de Deus. É algo objetivo que Deus quer trabalhar e dispensar ao nosso ser subjetivo. Louvado seja o Senhor. Então, através dos book cafés, nós hoje queremos contatar todos os filhos de Deus. E queremos colocar à disposição deles toda a nossa literatura para suprir-lhes. Esperamos que um dia possamos alcançar o número que Deus precisará para governar o mundo que há de vir. Daí o Senhor voltará. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, hoje o nosso encargo qual é? É o book café. Temos book cafés em muitos lugares. Se você convidar as pessoas para virem à igreja, às nossas reuniões, eles não vêm. Mas aos book cafés eles vão. Muitos podem testificar. Muitos irmãos das denominações, diferentes grupos cristãos, pastores, eles frequentam o book café. Louvado seja o Senhor. Então, então o Senhor nos mostrou, né, de onde vêm as verdades que temos. Sim, a grande parte das verdades que temos veio de Paulo. Nós lemos esse versículo de 2 João. 2 João nos fala que todos aqueles que foram salvos precisam andar na verdade. Mas aqui a verdade não é só para a gente entender. O foco aqui não é entender a verdade, e sim andar na verdade, praticar a verdade. Então qual é a nossa atitude para com a verdade? Qual é a nossa atitude? É praticar a verdade. Não é como no tempo de Paulo. Sim, o foco ali no tempo de Paulo era conhecer a verdade. E também transmitir a verdade a pessoas idôneas, pessoas competentes, qualificadas que possam transmitir a outras pessoas. Isso é diferente de João. A ênfase no tempo de Paulo era mais doutrinária. Hoje, o que nós queremos é mais o caminho da vida. E isso nós estamos fazendo através dos book cafés, que é suprir as pessoas de vida. Então, irmãos, eu espero que vocês não consideram o book café como uma invenção do irmão Dong. Não. Não, na verdade é uma revelação que Deus deu para nós. Sim, é uma revelação que Deus deu para nós e sofremos muita oposição, muitos ataques. Mas eu não tive medo. Eu decidi ir até o final. Depois de 3, 4 anos de lutas, hoje, graças ao Senhor, temos book cafés por toda parte. Seja no Brasil, na América do Sul, seja na Europa, América do Norte, África. E o objetivo qual é?
Lembram-se? Qual é o objetivo? O nosso objetivo é que as pessoas possam vir, receber os livros que nós temos e receber a vida que está nesses livros. A comissão de Deus para nós é governar o mundo que há de vir. Só com 30 mil a 50 mil, como governaremos o mundo que há de vir? Então, o Senhor nos deu essa ferramenta que é o Book Café, e nos próximos 3 a 5 anos, nosso trabalho qual que é? Não sei, na verdade. Apresentar todas essas verdades e livros às pessoas, todos aqueles que já foram batizados, cristãos, para que eles possam crescer em vida. Então, precisamos pedir ao Senhor. Senhor, dá-nos mais pessoas para que possamos supri-las de vida, para que juntos possamos governar o mundo que há de vir. Amém? Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8. Que diz aí? Que tal lermos juntos? Hebreus 2, 5 a 8. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Até aí. Até aí. Então, esses versículos nos dizem que ele quer que o homem governe o mundo que há de vir. Então, não é suficiente apenas ser salvo. Deus quer que a sua vida cresça em nós. Até que um dia, a vida de Deus cresça a tal ponto que possamos ser coroados de glória e de honra. Então, assim como Deus hoje está dispensando glória e honra para nós, nos Book Cafés também, dispensamos a vida de Deus junto com a vida de Deus, glória e honra às pessoas, para que elas também possam governar o mundo que há de vir. Amém? Então, eu paro aqui. A mensagem hoje termina aqui. Então, irmãos, vocês podem então ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos. Amém? Revisar esta palavra em pequenos grupos. Amém. Se possível, evitem sair, né, irmãos? Vamos aproveitar bem esse momento para revisar esta palavra, né?